Boa tarde, gente. Bora falar um pouquinho sobre a medula espinhal e seus nervos espinhais e ramificações, certo? A gente vai ver a posterior, em algum outro vídeo que eu postei, que a medula espinhal ela faz parte do sistema nervoso central, enquanto os nervos que partem dela fazem parte do sistema nervoso periférico, certo? A medula espinhal é um órgão que parte lá do encéfalo e preenche parcialmente o canal medular, certo? Então, ela é protegida por essas vértebras. Então, ela está localizada dentro desse canal medular. Embora pareça uma estrutura cilíndrica, ela é uma estrutura que é achatada posteriormente, ou seja, na parte da frente e na parte de trás, tá? Ela cresce até mais ou menos os 4 ou 5 anos. Entretanto, a coluna vertebral, certo, do nosso esqueleto, ele cresce até a nossa fase adulta, até os 21 anos, como a gente viu no crescimento dos ossos. Então, parte desse canal vertebral, ele acaba não sendo preenchido pela coluna vertebral. Logo, a coluna vertebral, ela vai só até a parte da segunda vértebra lombar, a L2, tá? E toda a parte posterior do canal vertebral é preenchido por nervos, certo? Provenientes da medula, formando um aglomerado chamado caldequina, vários fiozinhos juntos semelhantes a um rabo de cavalo, ok? Nos adultos ela mede mais ou menos entre 42 a 45 centímetros e ela possui no decorrer de seu comprimento dois locais que são um pouco mais gordinhos, denominados intumescências. Esses locais são um pouco maiores devido ao aglomerado de nervos que entram e saem desses locais. O primeiro local, mais superior, ele tá localizado na região cervical, a intumescência cervical. E ela estende-se da quarta vértebra cervical até a primeira vértebra torácica, da C4 até a T1, tá? A segunda intumescência é a intumescência lombar, e ela estende-se da nona até a 12ª vértebra torácica, da T9 até a T12, certo? Essa medula espinhal, ela tem algumas funções importantes para o nosso corpo. E a função principal dela é transmitir informação do sistema nervoso da periferia do corpo, sistema nervoso central. O sistema nervoso central processa e tem que mandar uma resposta. Então, ela vai mandar a resposta também. Ou seja, ela que vai transmitir essa informação da periferia do corpo e do corpo, do sistema nervoso, para a periferia novamente. Tá? Coordena atividades musculares e reflexos. Já ouviram falar no arco reflexo? É o que eu vou falar a posterior. Então, arco reflexo são respostas musculares rápidas a alguma coisa, como por exemplo, quando você enfia a mão numa panela quente, quando você tira a mão rapidamente, quando você pisa num prego, tira o pé rapidamente, quando jogam alguma estrutura em direção a você e você consegue se defender de forma bem rápida. Então, isso é arco reflexo, certo? É uma resposta rápida, processada de forma extremamente rápida, que não precisa chegar até o encéfalo, ok? Então, basicamente, isso aqui é o arco reflexo, tá? Que é uma sequência rápida de ações involuntárias, por mais que seja a musculatura estriada esquelética que esteja respondendo, é uma resposta involuntária, tá? Que parte a partir de estímulos do exterior. No caso dessa imagem aqui, ó, tá mostrando que um preguinho entrou em alguma parte da pele, certo? Estímulos do exterior, eles vão ser mandados pelos neurônios sensitivos até a medula. A medula, através de seus interneurônios, vai mandar uma resposta à musculatura para que a gente se defenda, tire o braço do lugar que está quente, do lugar que está doendo, enfim. Isso é arco reflexo, é uma resposta organizada e comandada pela medula, ok? Muito bem. Então, a conformização da medula é mais ou menos essa daqui, ó. Ela tem proteções, como o encéfalo também tem, que são as meninges, tá? A mais externa é a dura mater, mais espessa. A aracnoide intermediária, aparecendo vários fiozinhos aglomerados. E a pia mater, bem justaposta à medula, certo? E ela também protege toda a extensão da medula. Ela possui substância cinzenta ao redor ou no seu centro e substância
branca ao redor, que é o contrário do encéfalo. Possui substância cinzenta na periferia, no córtex, e substância branca dentro no interior. Lembrando que a substância cinzenta ela é formada por corpos de neurônio, basicamente, enquanto a substância branca ela é formada por axônios de neurônios mielinizados, certo? Por isso ela tem essa cor mais esbranquiçada, por conta da mielina. Ok? E a partir da medula partem os nervos espinhais, que é o que está mostrando aqui em amarelo. Então, para cada vértebra, nós temos forames intervertebrais que partem um par de nervo em cada local desses. São 31 pares de nervos no decorrer da medula espinhal. E, saindo desse nervo, nós temos essa porção mais gordinha. Essa porção gordinha, elas são denominadas de gânglios. Só para relembrar, gânglios são aglomerados de corpos de neurônios que estão localizados fora do sistema nervoso central. Beleza? Então, aqui do lado a gente tem aqui, ó, uma imagem mostrando a medula espinhal e suas ramificações de forma formalizada. Tá? E na anatomia interna dela, igual eu já falei, a gente consegue ver a substância branca ao redor, o interior, a substância cinzenta, formando uma letra H, certo? Essa letra aí se chama H medular, certo? Nós temos um sulco na parte anterior e na parte posterior, dividindo a medula em lado direito e lado esquerdo. Na parte anterior, nós temos a fissura mediana, que eu estou apontando aqui, enquanto na posterior, nós temos o sulco mediano posterior, certo? E isso aqui está dividindo a medula em lado direito e esquerdo. Ok? Muito bem. Aqui nessa imagem, a gente pode ver aqui, ó, o H medular, certo? Formado pela substância cinzenta. E nós podemos observar que nós temos a parte posterior desse H e a parte anterior. A parte posterior, essas duas pontinhas aqui, ó, se chamam cornos posteriores da substância cinzenta. E eles são responsáveis por receber os neurônios sensitivos, certo? Do sistema nervoso periférico. Enquanto a parte anterior, certo? Os cornos anteriores da substância cinzenta, elas partem dos neurônios motores para a periferia, mandando uma resposta para os neurônios comunicam-se com os neurônios motores para a periferia. Ou seja, essa parte aqui, ó, posterior é a região sensitiva da substância cinzenta, enquanto a parte, anterior é a região motora. Então, aqui ele está recebendo os estímulos dos neurônios sensitivos da periferia, enquanto na parte anterior ele está se comunicando com os neurônios motores da periferia. Ok? Muito bem. E aqui no centrinho dela, aqui, ó, nós temos um canalzinho, certo? Que é o canal central, que também é preenchido por líquor, bem como o seu redor entre as meninges, tá? E esses cornos aí, eles formam o que nós chamamos de H medular. Na região torácica, nós temos os cornos laterais, que está mostrando aqui, ó, essas pontinhas laterais aqui, que só tem nessa região da medula. E esses cornos laterais, eles estão relacionados com o sistema nervoso autônomo, a inervação de órgãos, certo? Que nós não temos controle, diferente do corno anterior e posterior. Ok? Muito bem. Então, aqui está mostrando a imagem formalizada, com o revestimento, certo? A dura mater, a medula aqui no centro, os nervos saindo dela e a vértebra protegendo ela ao redor. Ok? Então, aqui nós temos ramificações de nervos. Muito bem. Os nervos espinais, por sua vez, eles são ramificações que partem a partir, que legal, da medula. E eles sim são as vias de comunicação, certo? Entre medula e regiões específicas do corpo, porque a partir destes nervos, são vários fiozinhos que estão saindo para se ramificar para toda a parte do corpo, tanto para captar a informação e mandar para essa medula, quanto para mandar uma resposta de volta para esses locais específicos para o corpo, tá?
Ela parece ser segmentada, porque nós classificamos didaticamente, tem 31 pares nos segmentos dessa medula, 31 pares de nervos espinhais que emergem de intervalinhos regulares e saem a partir dos forames intervertebrais das vértebras, certo? Dando mais ou menos essa aparência aqui, ó. Certo? Então, nós temos a medula aqui no meio, acabando nessa estrutura aqui, a mais afunilada, que se chama cone medular. A partir daqui, nós não temos mais medula, nós temos um aglomerado de nervos, formado por axônios, chamados de cauda equina, certo? E a partir de cada fragmentozinho aqui, ó, sai de cada lado um par de nervos espinais, ou nervos raquidianos. Nós temos 31 divididos da seguinte maneira, certo? Eles recebem a letra de acordo com a sua região e o número por ordem, bem parecido com uma vértebra, como nomeação das vértebras. E suas ramificações, sim, elas vão ter nomes específicos de acordo com o local que ela está inervando. Então, aqui na região cervical, nós temos 8 pares de nervos cervicais, de C1 até o C8, professora, mas temos só 7 vértebras cervicais. Tudo bem, é que o C1 ele parte do início, da parte superior da vértebra cervical. Por isso que são 8 nervos cervicais, certo? Lesão aqui vai causar o que, gente? Vai causar uma tetraplegia. A pessoa fica imóvel, perde sensibilização e mobilidade de braços e pernas. Se fraturar, se lesionar de C1 ou C2, ele vai ir a óbito, tá? Na região torácica, nós temos 12 pares de nervos torácicos, partindo do T1, cadê a minha setinha? Do T1 até o T12. Da região lombar, nós temos 5 pares de nervos lombares, partindo desta região aqui, vamos pegar uma setinha. Então, partindo desta região. Da região sacral, nós temos 5 pares de nervos sacrais, partindo do osso sacro, saindo no osso sacro. Então, aqui, gente, lembrando que essa região aqui, ó, eu não tenho medula, então os nervos já estão saindo lá da parte torácica, certo? E no sacro, certo? E no cóccix, nós temos um par de nervos saindo a partir desse ossinho. Então, estes são os nervos espinais que partem da medula e se ramificam para o corpo todo. Ok? Espero que tenham entendido pelo menos essa parte aí de organização da medula e dos nervos, para que a gente possa compreender outras partes seguintes. Obrigado e até a próxima.